Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, começa agora o Quem Somos Nós. Toda segunda às 9 da noite aqui na rádio ou a qualquer hora nos sites da Eldorado, da Casa do Saber ou direto no quemsomosnós.com.br. Você ouve a gente conversar com todo tipo de gente interessante que pode nos ajudar a entender quem nós somos. Nesta série, estamos ouvindo o ponto de vista de quem dedica boa parte do seu tempo a defender uma causa. Eu sou Celso Loduca e aqui comigo e com as pessoas que vieram nos assistir, a cicloativista e a bike repórter Renata Falzoni. Boa noite, Renata. Super boa noite, Celso. Quem é você? Eu sou uma cidadã paulistana com uma forte origem italiana que impregnou no meu caráter, no meu temperamento. Como moradora de São Paulo, bastante inconformada com uma cidade que a gente tem, que a gente vive. E gosto muito de números, de matemática, de pensar. E aí formei-me arquiteta na década de 70, em 77. De lá para cá viajei muito, conheci o Brasil inteiro, o mundo inteiro. E a forma como eu menos viajei foi num automóvel. Então eu viajei de carona, de trem, de bicicleta, de ônibus, de tudo. Barco, caminhei muito pelo mundo afora, já pedalei 27 países e adoro São Paulo. Você é uma pessoa que gosta de viajar, é isso? Eu gosto de viajar, mas também aprecio muito estar em São Paulo, estar na minha casa. Por exemplo, férias, lazer, normalmente eu fico em São Paulo. Muitas vezes escondo debaixo da cama mesmo, que é para poder ficar em casa, que é gostoso ficar em casa também. Porque virou trabalho viajar também? Viajar é isso? Acabou virando uma profissão durante um período. É ruim, não é? Porque perde o prazer, não perde? Não, é bom porque você valoriza estar em casa, talvez mais do que uma pessoa que não viaje tanto. Eu gosto muito de estar em casa e aprecio muito sair de casa para viajar também. É assim, é até curioso, Celso. Eu saio muitas vezes muito amuada, né? Estou indo para o aeroporto. O traslado para o aeroporto, para quando você viaja internacionalmente na cidade de São Paulo, a partir da cidade de São Paulo, ele é muito dolorido para mim. Você vai de bicicleta? Não? Pois você é, isso que é o ruim. É ir de carro, carregando peso e enfrentando a Marginal Tietê, enfrentando aquele trânsito. É um absurdo nós não termos um trem para chegar até o aeroporto, né? Então, esse momento de ir para o aeroporto me é muito sofrido. Mas tão logo eu sento no avião. Você não tá todo sozinha, mundo, né? Todo mundo voltar, odeia então, né? isso. Antigamente era ótimo você chegar às 5 da manhã e você chegava às 7h30 já estava em casa. Trânsito, hoje é o pior trânsito é você chegar num dia de semana às 7 da manhã. Aí se no momento que você aperta o cinto e olha para a janela, nossa, eu me transfiguro. Porque aí eu já desligo o relé de saudades da família, de estar saindo da cidade, de ter pego aquele trânsito, de encarar o estresse, de você fazer um check-in levando bicicleta junto, né? Que tudo isso carrega um certo estresse, né? É diferente. Aí na hora que você deu tudo certo e você puxa o cinto de segurança e vamos decolar, uau! Aí eu só sorriso. Antes de falar da história da bicicleta, o que você procura? Por que você viaja tanto? Porque no final, tanto faz. Se é de bicicleta, se é a pé, é o movimento que parece que te conhecer move, as coisas é muito bom, né? Então, a minha primeira grande viagem... Mas você procura o quê? Conhecer, viajar, conhecer, experimentar, vivenciar. Minha primeira viagem foi para o interior do Brasil. Eu saí de ônibus até Bauru, de trem até Bauru. De Bauru peguei um ônibus e fui para Belém. De Belém eu vim de carona até São Paulo em 76. Aí em 78 eu já estava na Amazônia, fiz toda a Amazônia também de carona. Mochileiro assim, uma bolsinha, né? Dentro de uma mochila, mas assim, eu sempre gostei de viver com muito pouco em cima de mim, né? Então sempre as minhas mochilas eram, até hoje, a parte mais pesada das minhas mochilas representa o equipamento de fotografia, de gravar, do que for, né? Tá capturando imagem. Antigamente na fotografia e hoje com o filme, com o vídeo, tudo sempre fez parte. Isso usa o quê? GoPro, não é isso agora? Não, eu trabalho com coisa pesada, porque eu gosto de qualidade, né? Eu trabalho com câmera 5D, Mark III, lentes boas, tripés, tudo isso eu carrego.
Eu economizo na roupa, na água, na comida, não levo quase nada. Eu sou capaz de viajar 1 mês, 2 meses com uma calça, a roupa do corpo e mais uma para trocar, e o resto tudo vai no equipamento. A principal desculpa que eu escuto, que é esfarrapada, para que a pessoa não vá de bicicleta para o trabalho, não se desloque de trem, ônibus, metrô, suado. É ficar suado e não conseguir ser o que ele imagina que ele deve ser, né? Então as pessoas reclamam do suor, de eu não posso entrar num trem ou num ônibus porque eu tenho que estar usando terno e gravata, eu não posso pedalar por causa do meu sapato, quer dizer, são desculpas totalmente associadas a uma aparência cuja sustentabilidade eu questiono, Celso. Questiono muito. Mas só eu, né? Como sempre, navegando na contramão da história. Assim, é que o cara é pressionado de alguma maneira por todo o sistema, do lugar onde ele trabalha. Provavelmente, se ele chegar todo suado, desmilinguido. Agora com a bicicleta semi-elétrica talvez as coisas mudem, mas assim, talvez ele realmente tenha dificuldade, não pode tomar banho lá, acho que tem dificuldades práticas, não é isso? Não é só fraqueza, eu tô... As pessoas, se forem para Dinamarca, sei lá, Copenhague, vão ver que esse problema é contornado de outras maneiras. Mas é muito frio, vai ver o que é o calor, por exemplo, em Roma, no verão, as pessoas continuam indo de bicicleta. E como elas fazem? Chega no trabalho e toma banho? Cada uma tem a sua maneira de fazer. Certamente haverá de ter banho para aquelas que realmente precisam. Tô perguntando mesmo. Não, se viram, existem outras maneiras. De repente não sua-se tanto quanto se pretende, quanto se imagina, né, Celso? Acho que existem mitos e mais mitos em tudo. Você quer ver um grande mito? Que São Paulo só tem subida. Eu te garanto que eu posso desenhar qualquer rota na cidade de São Paulo para você ir a pé ou de bicicleta com muita pouca subida. Desde que você não more na Pompeia, não é isso? Não. Na Pompeia, se você tivesse as avenidas, por exemplo, qualquer avenida de rio, de leito de rio, que foram asfaltadas para poder abrigar a fluidez de veículos em grande velocidade, essas avenidas são perfeitas para pedalar e para caminhar, só que elas nos expulsaram. Quer dizer, é um mito você imaginar que a cidade é só montanha. Não é. As pessoas não experimentaram para ver a solução que elas poderiam criar para si próprias em caminhos alternativos. A ideia da bicicleta para você, não que ela é pequena, mas ela é um meio de você se colocar mais assim. É a ferramenta para você entender, né? Tudo isso. E você se coloca através da bicicleta, né? Eu até queria entender por que é através da bicicleta. Por que é bicicleta? Por que você não é ativista de outra coisa? Sei lá, como que você caiu nisso? A bicicleta ela é uma ferramenta que faz com que você resgate a escala humana dentro da cidade. E todas as consequências, os efeitos colaterais são você entender a tua cidade, entender a relação entre as pessoas. Você começa a questionar. No meu caso, eu tenho uma formação de arquiteto. A partir do fato de ir com a minha própria energia, eu questiono todo o planejamento urbano de todas as cidades do mundo, a nossa sociedade como ela é formada, que expulsou uma classe trabalhadora para 70, 80 quilômetros do centro, a não existência de bairros compactos, a imensa segregação social que o Brasil vive, é uma coisa que eu, ao experimentar rodando de bicicleta, ampliou muito o meu horizonte da análise do país, Brasil. É a tua maneira de refletir sobre a vida e sobre todas as pessoas que passam a pedalar, de um modo geral, elas começam a analisar de uma maneira mais humana o seu social. Tem outros caminhos também, não precisa pedalar para chegar nisso tudo, né? Olha, certamente, Celso, não é você dentro de um carro com insufilme preto, né, blindado, você só saindo da tua casa, do teu apartamento, descendo no teu elevador, entrando no teu carro, rodando na sua rua, parando no seu estacionamento, subindo no seu elevador. Essa pessoa ela vai ter um pouco mais de dificuldade de vivenciar a sociedade. Menos oportunidade. Porque o único que ela vai fazer vai assistir uma televisão que mostra aquela coisa padrão. E ele não vivencia. Mas o cara pode andar também, pode... O que eu quero dizer, não tem, esse é o teu caminho, não é isso? Pedestre, é um ciclista sem bicicleta, é isso? Outro dia eu li um texto no Estadão do André Lara Rezende, que ele atravessou a ponte da Cidade de Jardim com o filho dele, e ele mandou um texto absolutamente maravilhoso, superior, justamente refletindo toda a cidade que a gente vive, sobre a perspectiva de quem se locomove pela energia humana.
Mudou a cabeça dele. O André Lara Rezende não tem nada a ver com o ativista da bicicleta nem do andar a pé. Mas ele proferiu um texto maravilhoso lá, Celso. Ele fala nesse texto que ele concluiu isso pelo simples fato de uma única vez na vida dele, ele ter atravessado a pé a ponte da Cidade Jardim e compreender que toda a cidade ela é excludente ao ser humano. Você não tem nem faixa de pedestre, você tem que ficar se atirando no meio dos carros. Quer dizer, uma coisa que todo trabalhador vivencia todo dia. Quem deveria estar pensando a cidade está trancado dentro do carro. Então, quem está gerindo a cidade está trancado dentro do carro, ele não consegue observar isso. Mas isso não é um ponto de vista de um privilegiado, como ele ou eu, ou até você, não sei como é a tua história de vida, nós vamos saber, mas assim, algum privilegiado que em algum momento teve uma iluminação. Nossa, eu sou um privilegiado, mas o mundo não é tão como eu sou. Ok. Mas ele refletiu o entorno social dele. As pessoas que vivem o dia a dia, que não são privilegiadas, sabem disso. Né? Elas sabem muito bem disso, né? Ou quem não sabe é que talvez quem não participa, os 10%, os 1%, né? Que se diz, dos 99% e os 1%. Da qual eu me incluo, né? Eu sou dos 1% e você também é dos 1%. Então, assim, essa conversa também é uma conversa do 1% sobre os 99%, que sabe muito mais do que isso desde sempre. Não é? Mas o fato deles saberem não quer dizer que é analisado, estudado, questionado, levado para as rodas da discussão de quem está gerindo uma cidade, de quem está acatando. Só a democracia no Brasil, nós estamos caminhando ainda. Então, por exemplo, a partir do momento que as audiências públicas sobre interferências urbanas, elas acontecem necessariamente dentro do horário de trabalho do trabalhador que não pode ir lá para palpitar, então a cidade não escuta. Né? Os gestores não têm nem condição ou não se dão ao luxo de fato escutar o que a população da cidade quer para si. E a população da cidade está também bombardeada com anúncios que induzem eles querendo coisas que eles não precisam. Quem dessa classe não quer ter um automóvel próprio para poder se deslocar? É óbvio que eles querem. Eles não têm transporte modelo de desenvolvimento que o país adotou associado a um transporte atrás, a um transporte de má qualidade e ao fato de que eles moram longe dos seus empregos. Então você tem uma periferia que é dormitório, sem emprego, você tem um centro cheio de habitação que não é ocupada, com baixa densidade, todos os empregos aqui. Então nós estamos... Tudo isso é uma coisa que a gente observa a partir do momento que você começa a pedalar, a caminhar, ver grandes galpões vazios, abandonados no centro da cidade, ruas que você não atravessa, calçadas que você não anda, a população correndo para se livrar dos automóveis. Então, a gente consegue refletir sobre isso, mas isso não chega nas discussões no momento de você decidir sobre a cidade. Monte numa bicicleta e saia. É o tapete voador mais lindo que existe, né? Então você imagina, eu nunca vou esquecer aos 5 anos de idade quando eu aprendi a andar de bicicleta. Aquela sensação única de tapete voador, você não esquece. E assim, se Freud tivesse pedalado, ele teria assim, batizado a terapia dele de bike terapia, porque não tem nenhuma ferramenta que te conecte com a sensação, com a alegria de infância. De bicicleta. Vai pedalar, Celso, você vai ver o que é eu não sorriso sou contra, de um adulto no momento que ele decola na bike. É muito interessante isso, quando existe um trabalho aqui em São Paulo, que começou em São Paulo, agora está em todo o Brasil e também já está se abraçando o resto do mundo, que é o trabalho do Bike Anjo, que é um grupo de voluntários que ensinam as pessoas que não sabem pedalar a pedalar. Celso, você imagina Deve que... ser bonito. É lindo, mas se você imagina que só a criança não sabe pedalar, não. Hoje em dia, na cidade de São Paulo, você vai ter pessoas que correm maratona e que chegam lá para aprender a pedalar. E o sorriso, a alegria, a felicidade dessas pessoas quando elas decolam na bicicleta é ímpar. Então, assim, essa sensação de infância, essa conexão direta com a alegria de infância da bicicleta é extremamente viciante. Associado ao fato de que você começa a palmilhar a tua cidade, a conhecê-la em todos os seus escaninhos. Assim, quando uma rua sobe 3 metros, assim, um quarteirão 3 metros, você sabe que é uma subida. Quem vai de carro diz que é plano, né? Então a gente conhece a cidade, as damas da noite, os ipês, os pinheiros, todas as árvores frutíferas, onde tem pássaros, onde correm as maritacas. Eu posso te descrever a cidade sobre essa perspectiva, onde moram os pássaros. Você sempre foi entusiasmada assim? Sempre, desde criança, Porque é verdade, você tem um jeito de olhar, que ao mesmo tempo você coloca coisa crítica, você tem um jeito otimista de ser, olhar tudo. Não sei, você sempre olhou a vida desse jeito? A gente tem 2 opções, né?
acordar e achar que vai dar tudo certo ou acordar e achar que vai dar tudo errado, né? Eu optei pela positividade, né? Acho que a militância que dá certo é aquela que foca no positivo, né? Então, assim, esse é um lema do site que eu trabalho hoje, www.bikeelegal.com. É um site falando sobre a bicicleta no transporte, no esporte, no lazer. Hoje não virou meio neura também? E na lei. Pessoal que acorda às 3 horas da manhã para fazer bicicleta. Pedalar, né? Eu não tenho esse pique. Então, mas já não virou um negócio também... Você não sente isso? E passou do ponto? Não? Outras pessoas estão ficando até 3, 4, 5, 6 da manhã bebendo até o último gole, né? Então tem manias de todos os lados, né? Então eu acho 1000-0 uma pessoa que acorda às 5 da manhã, que não é meu caso, para ir pedalar e... sei lá, sem julgar, eu não vou julgar. Não é nem julgamento, né? Mesmo. Assim, mania isso não entrou é como moda e não como realmente moda? Isso que você está falando e tal. O lado moda, ele pode ser chamado de moda, mas eu não acredito que essa moda caia. Então a gente já pode questionar, né? Moda é alguma coisa que entra e sai. Eu não acredito que o ato de se pedalar é uma coisa que virá e sairá. Entendeu? Você pode ter moda hoje, sei lá, bike fixa com o marronzinho, com aquela plaquinha na roda, né? Tem alguns fetiches moda em cima do ato de pedalar e do ciclismo, mas deixar de pedalar, não. Pra você ter uma ideia, a bicicleta ela resistiu toda uma pressão da indústria automobilística e está voltando como uma solução para os males do século XX, né? Que é sedentarismo, imobilidade urbana, falta de integração social e tudo mais. Quer dizer, a bicicleta agora ela está sendo apropriada em todos os países, especialmente os países ricos, como uma solução para vários problemas que o uso preferencial do carro criou. Que é desde depressão, sedentarismo, tudo aquilo que eu já falei, né? Sem falar no ar poluído e tudo mais, né? Também, tem um problema da poluição, que também. Agora está migrando para carro elétrico. Mas tem o problema da matança, né? Se você imaginar que mais de 1.200.000 pessoas morrem por ano em acidentes de carro, no Brasil são 70 mil pessoas que morrem por carro. E de bicicleta, você tem... De bicicleta, as pessoas que morrem de bicicleta, acho que 80% delas foram atropeladas por um automóvel. Quer dizer, continua sendo uma vítima do trânsito de automóveis. Eu sou Mariana, sou jornalista e eu queria saber como é que faz para gerir a população que não sabe que quer, ou talvez mudar uma mudança de cultura e ao mesmo tempo fazer uma mudança estrutural na cidade. Nenhum prefeito mudou a cidade sem bater a cara. Eu vou dar um exemplo. Coreia, Seul. Você tinha um rio que foi asfaltado, depois passaram um minhocão em cima e aí o prefeito recebeu o projeto do segundo minhocão e falou, não. Eu vou quebrar esse minhocão, quebrar essa rua, resgatar o rio sagrado. Esse cara foi execrado durante o tempo inteiro dessa obra, principalmente pelos lojistas que não estavam agradados, agraciados, não estavam conseguindo compreender o motivo daquela obra e estavam muito transtornados por aquele momento dessa transição. Foi inaugurado o rio, que era o rio sagrado, e esse que era o presidente que foi execrado virou presidente do país. Quer dizer, as mudanças você tem que realmente botar a cara para bater, para fazer. E falando especificamente dos corredores, uma parcela muito minúscula da população está presa dentro dos carros, está se incomodando. Agora, ninguém vai perguntar para uma esmagadora maioria da população paulistana que está deixando de ficar preso na condução até 2 horas por dia. Em vez de demorar 5 horas para... Está demorando 3, que já é um absurdo, mas é bem melhor. Vai conversar com o motorista de ônibus, que falava que ele levava 2 horas e meia para fazer uma... Isso eu tenho escrito, gravado. 2 horas e meia caiu para 1 hora e meia uma das viagens. Quer dizer, vamos ouvir a esmagadora maioria para saber se está mudando para o melhor. Agora, você tem razão. Educação é o que falta nesse país. Educação. Falta muita educação. E inclusão social através da educação, através da sinalização de rua. Você não pode ter só sinalização para quem vai de carro. Tem que ter sinalização para pedestre, sinalização para ciclista, sinalização. Você tem que incluir o cidadão através de uma simples sinalização. Isso não tem. Então a exclusão é clara. Muita gente coloca, né, como uma, ou talvez a primeira razão
fora a saúde, que também as pessoas colocam, fala, não, eu não quero poluir. Fala um pouquinho sobre isso, como que você vê isso. Quando eu pedalo na cidade de São Paulo, é visível. Todas as pessoas que a gente recebe, ciclistas de fora do Brasil, que vêm pedalar na cidade, a primeira coisa que elas falam é o mal-estar por causa da nossa qualidade de ar. Realmente é muito ruim. E as nossas... Já foi pior, não é? Já foi pior, mas está longe de ser bom, né? É. Assim, por exemplo, você não tem estado com dor de cabeça esses dias? Eu tenho. Nós estamos vivenciando uma semana seca, com uma camada de poluição muito espessa em cima da cidade, e eu pago com uma eterna dor de cabeça. Por quê? Porque talvez eu esteja me expondo um pouco mais, esteja me expondo mais, porque eu respiro esse ar, eu preciso dele, é minha gasolina, né? Então eu sinto muito essa poluição. É como eu já falei, né? Dados do Saldiva, 12 pessoas morrem por dia. Se você tem greve de ônibus, esse número salta para 18. Porque aumenta o congestionamento na cidade e, portanto, aumenta as crises de crianças padecendo lá nos HCs da vida. Paulo Saldiva, é impressionante você ouvir esse cara falar. Ele quantifica em números o preço, o custo da poluição e associa isso a um preconceito ambiental, que nós, países de terceiro mundo, gastamos um diesel de pior qualidade, uma gasolina de pior qualidade, usamos carros que queimam mal os combustíveis e ainda estamos vivendo aquela ideologia de que sucesso financeiro é estar dentro de um carro parado no trânsito e, portanto, poluindo, né? Mas não é uma escolha isso, né? As pessoas acabam... Isso faz, assim, os piores... As pessoas não têm escolha, mas elas poderiam facilitar deixando mais os seus carros em casa. Eu estou falando diretamente para uma classe média alta paulistana, que é agorofóbica. Acha que vai sair na rua, vai ser assaltado, vai ser estuprado, que ele não tem felicidade ou segurança fora do carro. Isso acontece, isso eu vivencio todos os dias da minha vida. As pessoas têm medo de andar a pé na rua. Elas têm medo de botar a cara para rua. Isso Você acha típico que é do paulistano. Injustificado isso? Isso é típico do paulistano. Vai para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro as pessoas andam nas ruas. Andam de transporte público, andam a pé, andam com vidro aberto. Eu prefiro não estar falando. E eles são bastante assaltados lá também. Eu não gosto certo, de falar disso, né? Mas elas estão, elas não são agorofóbicas como o paulistano. O paulistano é enclausurado Mas você acha pela que raiz. É injustificado? A garota de Ipanema paulistana estaria dentro de um Tucson com vidro fumê preto atravessando a Paulista. Como vai ser o teu mundo? Vamos supor que primeiro, esse mundo que você está lutando para ser, como é que ele vai ser? Primeiro, as cidades elas têm que ser mais compactas e com bairros compactos. Você tem que ter os bairros com todo tipo de serviço. Mas nós já vivemos aqui, né? Nessa São Paulo deste jeito. Não, a classe não estou dizendo que isso acontece, né? aqui, pelo contrário, não estou dizendo. Mas estou dizendo assim, essa é a cidade que a gente vive. São Paulo, 11 milhões ou 20, depende da conta da grande São Paulo, né? E que é uma bagunça. Como é que a gente vai sair dessa bagunça para esse lugar? Como vai ser esse lugar aí? Tem que ter um tremendo gerenciamento local. As subprefeituras elas têm que trabalhar localmente de uma maneira forte. Tem que ter emprego, moradia, serviço, escola, saúde, tudo perto. Tudo perto. Você tem que questionar por que as pessoas se movem e para quais distâncias. Você tem que diminuir a necessidade, sim, das pessoas se locomoverem em grandes distâncias. Isso é fruto do quê? Uma cidade que as pessoas preferem ir de carro, elas precisam de espaço. Então o espaço, a primeira coisa que fica completamente impossível a classe trabalhadora morar perto de onde você tem uma concentração de pessoas com mais carros, né? Do trabalho. Precisa existir uma política que acabe com a gentrificação, que consiga fixar... Com o quê? Desculpa. Gentrificação. Que é isso? Gentrificação é um termo técnico... que é o que está acontecendo no centro da cidade hoje, é o que aconteceu em São Francisco, o que aconteceu em Nova York, que é a expulsão de uma classe de renda mais baixa em função da especulação imobiliária. Eles não conseguem mais viver nesse lugar e sai fora. Isso é o modelo brasileiro, o modelo de São Paulo. Assim, você percebe isso acontecendo, né? Então você tem que conseguir criar uma cidade com bairros compactos. Aí você tem que ter uma forte política de não incentivar o uso do carro. Isso significa, em vez de você ter número de vagas mínimas num condomínio, não. Número de vagas máximas. Você tem que ter uma política de desestímulo de você ter e rodar com o seu veículo. Essa coisa, não vou nem ficar julgando IPI zero e tudo mais, porque o que o governo federal quer, geralmente, isso é internacional. Não bate com o que um governo local, uma prefeitura quer. Quem vai mudar a cidade são os prefeitos.
É o executivo das cidades. Isso é histórico. Vê o que aconteceu em Londres, em Paris, em Nova York, em Copenhague, o que está acontecendo em Firenze. As pessoas vivem nas cidades, elas não vivem, né, no federal, né? A vida delas acontece nas cidades. E são os prefeitos que colocaram a cara para bater. É claro, são os prefeitos que têm que priorizaram claro. Explicitamente. Como é que é a solução das grandes cidades e dos grandes mundos? Eles pegam o transporte público, trem, ônibus, metrô, no caso deles tem barco e bonde, isso tudo fica em cima de um consórcio, de uma única autoridade. E essa autoridade, ela administra o principal meio de transporte, que é chegar a pé. Então o pedestre faz parte desse consórcio, porque é o pedestre que chega a pé. Então eles também legislam em cima das calçadas que convergem para esse sistema de transporte público que tem um ticket integrado, tudo integrado. Agora, para você não ter uma pressão de passageiros de curta distância nesse sistema, o que eles fazem? Dão bicicletas a custo zero. Então, essa que é o formato da bicicleta compartilhada. Ela entra como mais um modal gratuito, que é para poder desafogar esse sistema do passageiro de curta distância. É gratuito? Gratuito. Bicicleta compartilhada tem que ser gratuito. Você aluga lá, você aluga, você não aluga, é isso? mas você não paga. Aqui em São Paulo você tem o sistema do Bike Sampa, você não paga. Por meia hora é free. Deveria ser 1 hora. Não é para você ficar passeando com a bicicleta. É para você fazer se deslocar só. Se deslocar. Então você imagina um sistema azeitado, trem, ônibus, metrô, barco, tudo isso funcionando com um ticket subvencionado, que você paga menos do que custa, e todo ele integrado. E você ainda tem uma bicicleta para você não ter que pegar esse sistema quando você vai rodar 1, 2 estações, aí funciona. E você bota pedágio urbano, você desestimula o uso do carro. E você não tem os trabalhadores. Londres, e você. Londres, Paris, Milão. Londres, sabe como é que é, Celso? Olha que interessante. Você vai pagar um pedágio. Mas não é que você tem uma maquininha automática, né, automática, que faz pipi quando você entra no carro. Não. Você é obrigado a ligar para uma pessoa que vai atender e vai falar: hold on, oh, just a moment, quer dizer, é uma coisa chata de se fazer. E o cara vai te dizer: o meu carro é tal, de tal, uma pessoa, tal de tal, eu vou entrar tal hora e sair tal hora. Ah, muito bem, legal. Se você não entrar tal hora e sair tal hora, você vai ser multado. Então não é uma coisa estimulante, você tem que, obrigado, a ligar. É horrível. Em Genebra eles têm estava conversando com um amigo, o método de Genebra é o mais irritante do mundo. Os faróis abrem muito pouco tempo. Tá sempre verde pro pedestre. Exatamente. Isso não é demais? Eu tive em Genebra, legal, é uma das cidades mais... Sou desesperado, ficam desesperados, porque fazem, passa um carro, fecha o farol, passa um carro, fecha o farol, então as pessoas não usam carro. E foi muito interessante, Luduco, o dia que começou a valer multa para quem não respeita pedestre na faixa de pedestre. Houve uma pesquisa que a CT fez antes de fazer valer... Não tem mais, né? Agora acabou isso. As pessoas, de uma maneira geral, respeitam. Respeitam. Né? Mas aí que tá, aumentou muito a quantidade de motoristas querendo respeitar os ciclistas e não se importando com um mau motorista que impelia ele a não respeitar. E ele acabava não parando na faixa de pedestre, até para poder, entre mil aspas, proteger o pedestre, porque sabia que se ele parasse, o pedestre seria colhido pelo outro motorista que iria sair, sabe, reduzindo a marcha de trás dele e ia colher o pedestre na esquerda, na contramão. Isso acontecia muito. Você parava para um pedestre, vinha um imbecil atrás de você passava e pegava o pedestre. Então agora ele para... O cara de trás está sabendo, parou, não posso sair reduzindo, deve ter um pedestre. E como hoje em dia todos os carros estão escurecidos com essa película, não se tem mais aquela transparência. Isso dificulta muito para nós pedestres e ciclistas conversarmos ocularmente com o motorista. Desumanizou muito o trânsito. A gente não consegue mais ver se o cara te viu, ver se o cara está prestando atenção em você, e você conversa com um para-choque. Assim, você não tem a menor ideia, até porque o filme que eles colocam está muito além daquilo que a lei permite, né? Então você não consegue conversar com o motorista, desumanizou demais, é muito ruim isso. Então, voltando ao ponto, o motorista paulistano, ele é muito afável, na sua esmagadora maioria. Ele me respeita enquanto ciclista e ele quer respeitar os pedestres. Vou te dar um exemplo. Olha só que coisa interessante. Ciclovia da Faria Lima. Você acaba a Faria Lima e continua na Pedroso de Moraes. A CET não sinalizou a continuação dessa ciclovia. Então os motoristas que faziam o U-turn,
permitido, eles olham, vê que não vem nenhum carro do outro lado da avenida, fazem U-turn e não estão não presta alertas atenção para quem se um está de ciclista está bicicleta. atravessando. Eles não são culpados, eles estão exercendo o direito de virar porque não estão vendo ninguém e não tem nem nada sinalizando. Aí os ciclistas, nós ciclistas, não sei quem fui, né? Não sei quem fomos lá numa noite, rapidamente nós desenhamos uma ciclofaixa no meio da rua. Fizeram uma instalação na rua. A partir daquele momento, todos os motoristas passavam a brecar, olhar e passar. Quer dizer, o motorista paulistano, ele seria muito mais afável com os pedestres e os ciclistas se ele tivesse um estímulo para isso. E um estímulo para isso seria a simples sinalização. Porque então, a sinalização... No final a gente viver com diversidade, seja ela de locomoção, seja ela de cor, seja ela de religião. É viver com diversidade... respeitar a diversidade e saber conviver com isso, né? Isso, no caso, você coloca assim, quando eu demarco, as pessoas de alguma maneira respeitam e querem e acham que é assim que tem que funcionar. Existe uma missão muito grande do Estado no sentido de promover essa paz no trânsito, porque o Estado, ele incentiva a fluidez máxima dos veículos. Quando você coloca 60 km por hora na avenida, o motorista paulistano entende que é a velocidade mínima. A máxima é obrigatória, né? Se você coloca... Você entendeu? É cultural isso pouco. É cultural, mas você muda. Vai mudando. Você muda. Eu lembro quando ninguém usava cinto de segurança. Em uma semana passou todo mundo a mudar. Obrigado a usar, né? Porque primeiro era opcional, ninguém usava. Ou então fingia que usava, né? Só botava assim, por muito tempo eu vi muita gente fingia que botava aqui na frente só para não tomar multa. E hoje não existe, mas as pessoas entram, colocam o cinto. Quer dizer, tem um processo, não é? De aprendizagem. Hoje é ridículo você falar, pô, quem que não usa cinto de segurança? Todo mundo usa. Então, para você ver como o motorista paulistano, que é o que mais usa o cinto de segurança, ele está apto a aprender regras de boa convivência. Estamos conversando com a bike repórter e ativista Renata Falzoni. A partir da tua experiência, a partir das tuas viagens, a partir da tua vivência, do teu contato, da sua experimentação do mundo através da bicicleta ou de qualquer outra coisa, quem somos nós? Quem somos nós? Essa é a pergunta mais difícil, que eu não tenho a menor ideia. Agora, eu acredito muito eu sou uma pessoa do bem, né? Existe a pessoa do mal? Eu não prefiro falar de mim, eu sou uma pessoa do bem, positivista e que gostaria de deixar um legado assim de ser do bem. Olha, a espiritualidade, vamos falar dela? Não sei se é por aí. Pode não ser espiritualidade. Eu às vezes me pergunto muito sobre isso, assim. Mas eu não sei, não saberia muito. Eu acho que a gente, quando vai daqui para outro mundo, não existe esse outro mundo. Eu sou uma pessoa bem cética em relação a isso. Portanto, eu prefiro dar o máximo que eu posso dar aqui enquanto eu viver. Nesse espaço de tempo que você tem certeza eu tenho essa consciência, que existe. A consciência disso. Agora, é o tal negócio, né? Que lá sai, né? A gente vê cada coisa, vivencia cada coisa aqui, pelo amor de Deus. Quer dizer, eu acredito muito numa coisa que é a conspiração dos pensamentos, né? Essa energia, ela de fato existe, né? Isso existe mesmo. Então, por isso que eu procuro muito focar no positivo, porque uma regra interessante para o mountain biker, eu vou desvirtuar e voltar para a bicicleta. Não, manda. Se você quiser aprender a pedalar de mountain bike, eu gosto muito de mountain bike pode vir a ser muito difícil. E eu sou conhecida por ter muita técnica em trilha. E uma grande dica que a gente dá para qualquer um pedalar é focar para onde você quer ir, nunca olhar para onde você não quer ir. Normalmente as pessoas que estão com medo ficam olhando para o buraco e é para lá que elas vão diretamente. Então eu trago isso para minha vida, eu olho assim onde eu quero ir e procuro não perder tempo ou energia ou medo, né, em cima daquilo que eu não quero que aconteçam as coisas, né? Então eu foco muito em cima do que eu quero e o pensar no bem bastante, né? Agora... Muito, muito obrigado. Eu que agradeço muito esse espaço. Obrigado de verdade. Demais. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.